Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo Pílula Clássica, o nosso mini episódio aqui do Papo Clássico, sem roteiro, sem nada, sobre assuntos não tão aleatórios, né? Mas que eu venho refletindo ao longo da semana e eu desejo compartilhar aqui com vocês. Coisas que eu acho que sejam proveitosas, né? Não reflexões improdutivas, estéreis, né? E primeiro eu queria me desculpar com vocês, porque essas últimas semanas foram muito picotadas. Eu fiquei doente um tempo atrás, umas 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, muito doente. Eu saí de férias, passei por uma semana muito conturbada também, viajei. Então ficou muito difícil de gravar episódios e até gravar pílulas aqui. Apesar de já ter os assuntos assim, um pouco ao alcance da mão, às vezes é difícil, pelo incrível que pareça. Mas estamos de volta, né? E essa semana, pessoal, desde semana passada, na verdade, e um pouco na esteira também no nosso último Pílula Clássica sobre os estereótipos da internet, né? Que é uma coisa bem ridícula que tem acontecido aí. E, vamos dizer assim, criou-se todo um mercado de vida intelectual. É uma coisa lamentável, né, realmente. Eu tava refletindo sobre isso, cara, e eu tava conversando com a minha esposa também hoje sobre isso, que é sobre o verdadeiro mestre, né? Porque essas pessoas na internet hoje que se criam, elas, assim, se vendem como grandes mestres, né? E assim, o que é necessário para que alguém realmente seja um mestre de outra pessoa? Vamos lembrar aqui do De Magistro, o episódio de De Magistro. Vocês lembram, né? Que o papel do mestre é uma coisa assim ampla e profunda, né? Ele tem que ser capaz de guiar o aluno internamente, né? De conduzir o conhecimento que está em potência na alma do aluno até o ato, por meio da retórica, da didática e também do seu vastíssimo cabedal cultural, né, e das suas ferramentas retóricas, dos seus exemplos, da sua própria pessoa, entendeu? Isso no contexto concreto, tipo assim, sala de aula, né, ou até um curso online, né, ou uma pessoa que você conhece e tal, para que essa pessoa seja mestre, não é admissível que ela tenha grandes lacunas no conhecimento dela. Por que eu tô falando isso? Porque o nosso sarrafo de mestre tá muito, mas muito baixo. O nível intelectual do Brasil, isso não é de hoje, ele continua muito baixo. Entendeu? E por que eu quero trazer esse alerta aqui? Porque você vê, cara, a pessoa, ela compra, a galera compra uns cursos bizarros aí. Um dos meus grandes objetivos aqui no Papo Clássico, cara, eu falo isso aqui sem brincadeira. Um dos meus grandes objetivos é fazer as pessoas comprarem menos curso online, entendeu? Cara, quer comprar o curso? Compra o curso, cara. Tem curso bom, tá? Online, tem muito curso bom. E tem muito curso bom no YouTube, gratuito, entendeu? Faça os cursos, cara. Receba boas influências. Mas as pessoas compram cursos assim que se propõe a meu Deus, você vai realmente ter uma formação cultural tão ampla, holística, profunda e verdadeira, que você vai, assim, realmente virar o Aristóteles, né? Você vai virar um grande orador como o Quintiliano, você vai virar o Dante na sua escrita e você vai zerar a vida de todos. Eu já falei isso aqui antes. Não tem que ter essa mentalidade de chegar a um determinado fim, né? Não tem que ter esse negócio, tá? E qual que é o ponto? Muitas pessoas, eu vou tentar fazer uma espécie de anatomia dessas figuras aqui, que se propõem a dizer que são mestres, né? Pessoas que vendem mentoria, isso não é um mal em si, né? Não é um mal em si, entendeu? Mas o problema é o que elas vendem, né? O que elas dizem que isso é. Qual que é o problema? Essas pessoas são pessoas, esses influencers de vida intelectual, né? Essas pessoas que estudaram, né? E, assim, que estão vendendo coisa na internet, o que acontece? Imagina que você estuda e já leu muita coisa durante anos, estudou genuinamente, né? Alguma coisa, você leu bastante literatura, você conhece assim, razoável de filosofia, você sabe
o suficiente de história, o suficiente de geopolítica, o suficiente de política, né? Política não essa ciência da fofoca que é hoje no Brasil, né? Ou distribuição do orçamento, né? Ciência como ciência do bem comum, né? Arte prática, né? Ciência prática, desculpa, do bem comum. Se você já teve uma certa cultura nisso, é uma tendência normal de você querer compartilhar. O que acontece desses caras da vida intelectual aí, e a galera que se vende como mestre, uma coisa é a pessoa que se coloca no lugar dela, que é o justo, né? Pessoa, olha, não sei isso aqui, eu sei X, eu não sei Y, então eu tenho X a oferecer. Querem comprar? Beleza, tá? Isso aí é legítimo, tá bom? O problema é que algumas vendem uma formação absurda, né? E tal, por um valor astronômico, quando na verdade elas só querem compartilhar aquilo que elas estudaram e compartilhar de maneira precoce. Então, essas pessoas não são mestres. Só são pessoas que sabem um pouco e às vezes um pouquinho e querem vender e querem ganhar em cima disso. O que eu percebo muito também é que muitas pessoas que fizeram filosofia, fizeram mestrado em literatura, estudaram fora, às vezes e voltaram, estudaram os clássicos, entenderam muita coisa, essas pessoas meio que têm que fazer isso para sobreviver, entendeu? O que é legítimo. O problema é que isso ganha uma espécie de tamanho e de atenção na internet que não deveria ter, entendeu? E as pessoas, às vezes, cara, ó, o fulaninho aqui do Instagram, que eu comprei o curso dele, que tem 90 e poucos mil seguidores, ou tem 500 mil seguidores, eu aprendi isso com ele, assim, ele é meu mestre, tudo que ele fala eu acato, entendeu? A priori, né? E esse é o meu ponto aqui na Pílula Clássica de hoje. Isso não é ser mestre. Um mestre de verdade é um mestre que não tem lacunas ou grandes lacunas no seu conhecimento, né? Na sua cosmovisão, na sua erudição e, acima de tudo, pegando aqui parafraseando o início do Didascalicon, Diogo de São Vítor, acima de tudo, que ele não tem lacunas na sua sabedoria e que seja preferencialmente velho, idoso. Esse é o meu ponto aqui. E aí, cara, você vê, essa galera que vende curso no Instagram é tudo tipo 30 e poucos anos. Entendeu? Uma coisa é, por exemplo, um professor que sabe muito daquilo, vender um curso daquilo, de várias áreas que ele sabe, que ele domina. Como tem vários professores que eu conheço, já comprei cursos. Outra coisa é um jovem, 30 e poucos anos, dando palpite em política, lançando referências bibliográficas soltas, sem contexto, né? Dando cursos que não tem um fio condutor, vamos dizer assim, não tem uma unidade clara, entendeu? Então, assim, isso não é ser mestre. Platão dizia, né, que Platão deixou bem claro que a opinião dele era de que você só deveria filosofar acima dos 50 anos. Platão não tá errado não, cara. Sinceramente, Platão não tá errado não. Tu vê o tanto de bobagem que esses caras falam no Instagram, no Twitter, né? Eu tô mais longe agora das redes, mas o que eu via, né, até então. E no YouTube, cara, é muito. Jovenzinho querendo dar dica espiritual no YouTube. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Qual que é o meu ponto aqui? Eu jamais, né, ao menos não tão cedo, sei lá, ao menos não nos próximos 20 anos, 15 anos, 10 anos, não sei, jamais vou me colocar como se fosse um mestre, né? Eu já falei isso aqui. Meu papel aqui é levar as pessoas mais à leitura séria, ao estudo real, né? Por uma boa influência aqui que eu tento fazer sobre a vida das pessoas. Só. É um objetivo modesto. O ponto todo é o seguinte. O mestre, ele tem que ser algo maior. O mestre tem que ser algo maior. O mestre, ele é o que tem, de fato, aquilo que essas pessoas aí na internet colocam de fardo sobre aqueles que estão aprendendo, né? Entendeu?
O mestre realmente sabe muita coisa. O mestre sabe de história, muito de história, sabe muito de literatura, já leu tudo debaixo do céu, sabe muita filosofia, tem uma ampla cultura geral. Essa é uma pessoa confiável para te guiar. Essa é uma pessoa confiável para você sentar do lado e falar assim: me ajuda, né? Eu vou ouvir o que ele tem para falar para mim, né? E assim, aí você pode estar se perguntando, cara, cadê esses mestres no Brasil? Né? Isso é engraçado, né? O Brasil já teve alguns mestres, né? Assim, uns com uma ênfase maior em uma coisa, outros em outra, outros com uma ampla erudição. Mas assim, o Brasil é escasso de mestres, né? Hoje, de mestre mesmo, desse gabarito que eu tô falando aqui, olha, difícil, eu acho difícil ter vários outros além. Por exemplo, eu lembro aqui do Carlos Nogueira, que é um exemplo evidente, né? Tem muita gente também lá do São Bento, né, que é boa. Não muita gente, não. Alguns, tá? Goste você dele ou não. Né? Como eu também não nutro muitas simpatias pela figura do Olavo de Carvalho, foi um mestre. Foi um mestre. Você pode espernear isso a vida inteira, entendeu? Mas o Olavo de Carvalho foi um mestre. Hoje, inclusive, o grande florescimento intelectual que está havendo no Brasil, que é de via tomista, que é de veia, vamos dizer assim, tomista, aristotélico tomista, grande parte das pessoas que estão frutificando nesse meio foram alunas do Olavo, num primeiro momento, e saíram, obviamente, da doutrina do Olavo, e foram viver uma vida intelectual digna. Ou seja, é uma boa influência, cara. Orlando Fedeli foi um mestre. Orlando Fedeli foi um mestre de muita gente. Porque tinha uma ampla bagagem cultural. Gustavo Corsão foi mestre. Otto Maria Carpô, Mário Ferreira dos Santos. Entendeu? Agora, e aí, cara? A pergunta é a seguinte: você quer seguir um mestre ou você quer seguir uma pessoa que sabe assim, que ela nem sabe, que ela desconhece tipo 98% da cultura humana, da cultura ocidental? Entendeu? Então, assim, muito cuidado, tá? A minha reflexão aqui para hoje é essa. Não tome aqueles que se apresentam como autoridade como mestres. Às vezes são pessoas autoridades em um assunto e às vezes são semi-autoridades. Semi-autoridades. Então, muito cuidado. Desfrutem do bom conteúdo na internet com moderação. Sempre recomendo que vocês fujam um pouco do Instagram, do Twitter e do YouTube, porque dão uma ilusão de que você está estudando e aprendendo. Mas sempre tentem ir para a vida real e busquem verdadeiros mestres, né? Verdadeiros mestres, pessoas experientes, com sabedoria, né? Não só com erudição. Erudição é um pré-requisito para a sabedoria, tá certo? Uma pessoa que não tem erudição, ela vai ter a sabedoria incompleta. A erudição não é suficiente em si. Mas, cara, hoje tá difícil, né? Não, tem a formação tal, né? E um monte de livro aleatório lá na formação e tudo mais. Então, muito cuidado com isso. E nós estamos escassos de mestres. E o que importa é você desejar, se for o seu caso, né? Ser um mestre digno, né? Se espelhando nos mestres do passado, se espelhando num Tomás de Aquino, no Aristóteles, em várias pessoas com vastíssimo conhecimento intelectual e cultural, e não numa pessoa aleatória, entendeu? Então, muito cuidado. Muitas vezes nós, em situação de escassez cultural, apelamos pros mestres que já morreram. É muito comum meio que tendermos ao perigoso autodidatismo, né? Porque essa é a função do mestre vivo, né? Ele faz a ponte entre você e os mestres que morreram. Ele é um bom intérprete da realidade atual, ele é uma pessoa confiável. Então, o sarrafo de mestre do brasileiro está muito baixo e a gente precisa subir. Por exemplo, como que alguém se diz mestre e não tem uma boa vida espiritual? Por exemplo, né? Alguém se diz mestre e é monoglota. A pessoa mal fala inglês, entendeu? É complicado.
né? A pessoa tem, por exemplo, eu sei muita Olha isso, eu vi esse um dia desse aí. Alguém vendendo um curso. Olha, 3 autores muito importantes. X, Y, Z. Autores completamente aleatórios, que para uma pessoa leiga isso não vai fazer muito sentido. Assim, pessoa que não sabe nada de música, por exemplo, como é que vai ser mestre? Não sabe de música. Não sabe distinguir, não tem uma vivência musical. Não tem um certo conhecimento musical. A pessoa não lê literatura. Tem gente que ama falar de política na internet, já viu essas pessoas? Análise política, geopolítica, análise econômica, às vezes boas análises. Só que para por aí. A pessoa, ela não sabe, ela não tem aquela vivência literária, né, que é aquele conjunto de experiências humanas que é densificado na literatura universal, e ela fica com o raciocínio truncado. Eu insisti nesse ponto no episódio 2 da literatura, né, que é inclusive o episódio mais assistido aqui do podcast. Pessoas que têm a formação incompleta. Esse é o resumo. As pessoas têm formação incompleta e querem vender algo como se tivesse uma formação completa. Elas nem se formaram ainda, entendeu? E querem botar como autoridades no assunto, entendeu? E acabam falando dezenas de besteiras. E o brasileiro, óbvio, o brasileiro médio não vai identificar porque não tem conhecimento, né? Vai acabar acatando. Então isso é muito perigoso. A gente precisa subir o sarrafo daquilo que nós chamamos de mestre, né? Porque está cada vez mais escasso. Valeu, pessoal. Espero vocês no próximo Pílula Clássica. Espero que tenham gostado. E boa semana. Valeu!